Oi, pessoal. Esta semana temos Danny Michaels no programa. Ele se autodenomina um médium de anjos e tenho muitas perguntas para ele. Quero saber se há diferença entre arcanjos, querubins, anjos da guarda, etc. Eles nos acompanham por toda a vida? E quanto às pessoas más, como assassinos e criminosos, eles têm anjos? Como nos comunicar com eles? Tenho muitos tópicos para discutir com ele, então espero que gostem desta entrevista. Estou ansiosa para comparar notas sobre o que ele encontra e o que eu encontro e como se encaixam. Não esqueça de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar com família e amigos. Vamos falar com Danny Michaels, o médium de anjos, e ver o que ele tem a dizer. Oi, Danny. Obrigada por dedicar seu tempo conosco. Obrigado por me receber. Estou animado por estar aqui. Obrigada. Tenho muitas perguntas. O Homem-Anjo, como em Candyman, deveriam compor uma música sobre você, o Homem-Anjo. Vamos lá. O que é um anjo? Um anjo é um ser celestial, feito de puro amor, alegria e felicidade. Não são pessoas mortas, como muitos pensam, mas sim seres celestiais criados por Deus para nos proteger e orientar. Eu rio das pessoas quando alguém morre e elas dizem que temos mais um anjo no céu. Eu concordo, para não chateá-las após a perda. Mas quando questionado, comparo como espécies diferentes, como um schnauzer e um dente de leão. Não são a mesma coisa, concorda com essa comparação ou acha que há mais semelhanças do que diferenças? Eu concordo com isso, sim. Não é porque um anjo não tem, ou ele não foi criado como um humano, ele não foi criado com uma alma humana. Então eles não têm essas tendências e coisas assim. Eles também não sentem negatividade, sabe? Eles não sabem como sentir negatividade, o que é muito, muito diferente de uma alma humana. Certo, mas ouvi dizer que em forma espiritual, humanos não sentem negatividade. Tudo é puro amor e vibração elevada. Depois que seguem em frente, sim, mas se não o fazem, ainda carregam negatividade, raiva e sentimentos assim. No entanto, ao seguir em frente, esses sentimentos desaparecem. É por isso que muitas pessoas acreditam que os falecidos podem se tornar anjos. Quando transcendem, não sentem isso, mas anjos estão presentes para nos guiar, proteger e agir nos bastidores. Após a morte de um ente querido, eles apenas descansam e seguem vivendo, sem mais obrigações ou preocupações para lidar. É um momento de paz e serenidade. Tipo, anjos trabalham o tempo todo. Sim, muitas vezes as pessoas me dizem, Danny, bem, é meu. Alguém ligou para o meu programa ontem à noite e o avô dela tinha falecido recentemente e ela estava ligando para a avó e a avó queria saber se o marido falecido estava bravo com ela. E eu pensei, bem, os espíritos são puro amor. Eles não ficam bravos. Isso é uma emoção humana. E a personalidade, especialmente os traços sarcásticos, ficam com o corpo quando alguém morre. Então, eu sempre digo, ou eles dizem, bem, o que meu pai acha do parque que construímos para ele? E o espírito sempre diz, bem, se te faz feliz, me faz feliz, porque eles não se importam. Sabe, isso é uma coisa humana. É exatamente o que eles dizem sempre. Sempre que te faça feliz. Ou suas coisas. Tipo, por quê? Por exemplo, o que eles querem que eu faça com a casa deles? E eu respondo, o que te deixar mais feliz. Tipo, se for, tanto faz. Eles não têm mais uma agenda ou algo assim, só se importam com você estar bem, feliz e realizado, sabe? Concordo, sinto o mesmo. Como são os anjos para você? Bem, para mim, eles assumem diferentes formas. Então, tipo, quando comecei a vê-los pela primeira vez, quando eu era jovem, lembro que pareciam outras crianças, então eu estava, tipo, brincando com outras crianças quase. Quando comecei a crescer, eu podia ver
eu só os via como seres de luz enormes, que são apenas, que têm tipo uma silhueta de corpo, mas são feitos apenas de luz. E, quando os vejo em uma forma humana, eles parecem pessoas perfeitas. Tipo, quase como bonecos. Vivos, tipo, eles parecem perfeitamente lindos. Então, tipo, depende. Eles podem se manifestar de várias formas para se conectar conosco. Geralmente os vejo como seres de luz, esses seres de luz e coisas assim. A única coisa que eu digo é, tipo, eles são como? É realmente. Às vezes vejo. Eu vejo certas características, caixas neles. Mas eles estão principalmente apenas brilhando luz o tempo todo. Eu não os vejo com asas de pássaro, porém. Às vezes eu costumava vê-los com asas de pássaro, mas tipo, elas não parecem asas para mim. Elas parecem asas de luz, como se fossem feitas de luz. Então, quando os vejo em sua verdadeira forma, é quase como se fossem feitos assim. Eles são como usinas nucleares. Então, seus centros de energia irradiam tanta luz que sai de suas costas quase como uma fonte. Então eu entendo como as pessoas podem referir isso a asas, quase. Mas é assim que eu os vejo. Interessante. Nunca ouvi essa analogia antes. Com a energia saindo das costas e parecendo asas, uau, uau. Passei 12 anos em escolas católicas, então imagino anjos, como nas pinturas e estátuas, e esse tipo de coisa. Asas grandes, grandes, vestido branco, tudo isso. Fui treinada assim, eles se assemelham. Alguém de cultura indígena pode ver a energia de um anjo como uma bola de roxo, uma névoa ou algo assim. Parece distinto para cada um. Em minha experiência, espíritos e anjos se mostram para nos familiarizarmos com eles. É fascinante. Adoro isso sobre as asas. Outra coisa sobre eles aparecerem como humanos. Me faz lembrar da esposa do pastor, Denzel Washington, interpretando um anjo, e Whitney Houston no filme. Já assistiu? Sim, eu lembro. Sim, faz tempo. Sim, foi ótimo. Ele parecia perfeito, calmo e estava lá para ajudá-la a passar por um momento difícil no casamento. O marido dela era um pastor e estava prestes a perder a igreja. Ao longo dos anos, ouvi que os anjos podem aparecer assumindo uma forma humana para nos auxiliar. Todos conhecemos histórias sobre alguém prestes a ser atingido por um carro e um anjo o puxa de volta. Eles procuram agradecer, mas a pessoa desapareceu. Essas são experiências que nos fazem refletir sobre a presença de seres celestiais em nossas vidas. Sim, eles também podem fazer isso. E se parecerem com um ser humano, é por isso que sempre digo que, na minha opinião, não é algo fixo. Forma que eles, que você os vê, sabe, a menos. A menos que você se acostume muito com eles. Tipo, eu não consigo, como eu sou. Mas sim, eles tomam forma humana, às vezes, para meio que. Se eles se precisam intervir de acordo com, sabe, o que está acontecendo, eles assumem forma humana e, tipo, aparecem como um estranho aleatório na sua vida e coisas assim. Mas, sabe, eu também cresci católico e, tipo, eu sempre digo às pessoas que não é que esteja errado como eles são vistos na forma católica, tipo, com as vestes brancas e as asas, mas a maneira como eu sempre vejo isso é que você sempre tem que se referir de volta a como alguém teve a experiência e então o que você tira disso. Então, tipo, pra mim, é por isso que eu continuo. Eu continuo sentindo que eles provavelmente os viram como, sabe, seres de luz. Então, há uma veste branca e as asas são tipo, o que que é aquilo atrás deles? Sabe, que energia é aquela atrás deles? Eles ficam tipo, ah, são asas. Então você os transforma em algo que se torna mais familiar. Mas pra mim, como eu disse, tipo, eles parecem um corpo, mas então eles têm essa luz irradiando deles que pode parecer asas e pode ser asas também, porque é só há tanta energia saindo deles o tempo todo.
e é quase como uma radiação que está saindo. Sim, eu adoro isso. Isso ressoa comigo, você dizendo isso, porque, sabe, e eu estou pensando como Jesus tem sido retratado por milênios como esse europeu gringo, sabe, de pele clara. Ele era do Oriente Médio. Não tem como, sabe, olhos azuis e cachos loiros. Eu não acho. Não, mas foi isso que foi retratado. Alguém fez isso e então outros seguiram. Voltando ao filme da esposa do pregador. Eu vi nossa, estou esquecendo o nome dela, Marshall. Penny Marshall dirigiu o filme e já faleceu. Mas eu a vi sendo entrevistada uma vez e ela falou sobre aquele filme e disse: sou uma boa judia. O que sei sobre, sabe, todas essas coisas? Ela disse: sei sobre anjos, mas não sei nada sobre essas coisas cristãs e música gospel. E ela disse que a energia, quando estavam filmando aquele filme, era tão intensa, a ponto de, quando estavam cantando música gospel, e era Whitney Houston e sua mãe, Ceci, e todas essas outras vozes incríveis que estavam cantando música gospel, ela disse que ficava gritando, corta, corta, e elas continuavam cantando por mais uns 20 minutos. Ela disse que deixou a câmera ligada e encontrou algumas de suas melhores filmagens após gritar: corta. Ela afirmou: foi orientação divina. Anjos no prédio me aconselharam e guiaram. Foi hilário, pois ela era muito engraçada ao contar as histórias. Eu acredito nisso. Acredito que Deus se manifesta de várias maneiras, até mesmo em filmes. Às vezes assisto a tantos filmes. Já sentiu aquele conhecimento que lhe é revelado e depois vê nos filmes pensando: ó, eu já sabia disso? Então compreendo. Isso é meio que o meu sinal quando eu encontro tipo um filme no canal ou algo assim, eu volto tipo aos ensinamentos dos anjos que eles me dão e depois isso aparece naquele filme e eu fico tipo, uau, ok, tipo é assim que eles também se manifestam. Um dos lugares onde tive essa experiência, Danny, foi no mundo de Harry Potter, no Universal Studios em LA. Meu filho e eu estávamos lá, nos preparando para ir em algum brinquedo. Eles têm frases espalhadas pelo parque, como a coruja branca, animal de estimação do Harry Potter no primeiro filme. E havia uma frase. Lembro que estávamos entrando nesse brinquedo, havia uma frase, e eu disse ao meu filho Jonathan, eu disse, já vi isso antes. Eu já vi o que estão descrevendo, já ouvi isso, já ouvi do espírito, seja o que for. Tudo, seja um livro, um roteiro de filme ou uma música, tudo é canalizado, cada parte. Qualquer um que escreveu um livro, e eu mesma já passei por isso. Escrevemos algo, lemos depois e pensamos, nossa, isso está bem bom. Nem me lembro de ter escrito isso. E é assim que funciona. Não tem como J.K. Rowling ser tão criativa. Ela canalizou todas aquelas coisas para seu império de bilhões de dólares. Mas eu estava rindo com meu filho, pensando em todos os lugares para ver coisas ressoando. Estou no mundo de Harry Potter, que parece um set de filmagem. Você já foi a algum? Eu já fui no de LA e, sim, foi incrível. Acho que tive um tempo muito bom lá também. Tipo, toda a energia daquele lugarzinho foi boa pra mim também. E, sim, então eu entendo totalmente, tipo, e você os encontra em lugares aleatórios, como placas ou até mesmo informações, assim. Tipo, eu fico tipo, ok, tipo, sabe? Isso é na direção certa, sabe? É o que deveria estar sendo ensinado a essas pessoas e tudo mais. Então é bem legal. Certo, concordo. Quando os anjos estão por perto, você sente uma certa emoção ou vibração? Yes, eles emanam tanta energia positiva, então, tipo, toda ela. É como eu sempre falo para as pessoas, quanto mais próximos eles estão, seu corpo reage. Então é quase como se você começasse a sentir tipo essa incrível amor, felicidade, alegria, euforia, energia onde você estiver, sentindo-se tão amado, tão protegido, que quanto mais perto eles estão de você, mais você sente isso. E quando eu era pequeno,
tipo, bem jovem, porque eles sabem, eles me treinaram para senti-los de várias maneiras. E quando eles chegavam muito perto de mim, eu começava a chorar, mas não de tristeza, mas de tipo, meu Deus, eu nunca fui tão amado assim, sabe? Tipo, é só, tipo, te faz sentir como a pureza do amor sem condições, sem desculpas, mudança de processo e tudo mais. E eles te fazem sentir perfeito também. Tipo, você se sente perfeito em todos os sentidos. À medida que se aproximam, irradiam mais energia, e você percebe. Seu corpo responde a isso, gerando felicidade ou empoderamento, criando uma atmosfera positiva para você e seu corpo. Como te treinaram para perceber que eram elas? Well, I was born like that. Eu nasci assim, tipo, mesmo quando eu era bebê, minha mãe me dizia isso. Eu só ficava olhando e, tipo, ria e, sabe, coisas assim. E então, quando comecei a falar, eu simplesmente falava com elas. E então era meio que, sabe, um pouco assustador, eu acho, para minha mãe. Mas eu comecei a notá-las, quando comecei a notá-las mais, porque, sabe, na igreja, então eles começam a te dizer que se você tem essas habilidades, especialmente na igreja católica, sabe, você é do diabo ou você é isso e aquilo. Então eu fiquei tipo, ok, então eu estou errado, sabe, tipo, era muito estranho, mas nunca pareceu errado porque tudo que elas me diziam era amor. Tudo que elas me diziam sobre mim ou sobre outra pessoa nunca era medo, nunca era julgamento, nunca era nada negativo. Era tudo puro. Amor, alegria, empoderamento, orientação. Então eu pensei, como isso pode ser ruim? Como isso pode ser ruim? E então eu comecei a notar o lado negativo. Então eu pensei, ok, isso é o oposto do que o anjo é, sabe? Então eu comecei a meio que me ajustar à energia e tudo mais. Então eles começaram a me colocar em situações ou lugares onde eu pudesse entender os tipos de energia melhor, mas nunca de um anjo. Por isso, sabe, eu simplesmente não. Eles nunca têm nada negativo a dizer, sabe? E se eles te alertam sobre algo, sempre vem seguido de como resolver. Então eles nunca vão te deixar com ansiedade ou com algo inacabado. Mas eles começaram a. Primeiro, eles começaram a, sabe, interagir comigo e tudo mais. E então, quando eu comecei a. Quando eles começaram a meio que me dizer que eu tinha uma missão e coisas assim, aí eram coisas mais profundas. Ou tipo, eu lembro na igreja, o padre dizia algo pra mim e meus anjos diziam, isso não é verdade. Sabe, tipo, não acredite nisso. E eu ficava tipo, ok. Então comecei a criar essa confiança, onde, tipo, eu sempre confiava neles. Porque quando procurei a ajuda da igreja, lembro de ir à confissão e dizer, ei, tipo, eu ouço esses anjos e eles diziam, ah, não, 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 isso não é bom. Eu ficava tipo, então me ajudem. E eles diziam, ah, você tem que rezar. Na semana seguinte, eu disse que rezei. E ainda os ouvia, sabe? Eventualmente, comecei a apenas confiar neles e entender a verdadeira beleza da religião, sem o lado comercial feito pelo homem. E, sabe, foi bom. Então é isso. Eles começaram a me treinar assim, porque quando eu estava crescendo, não havia ajuda para onde eu pudesse ir. Eu também cresci em uma cidade onde, tipo, eu sinto que havia mais canalizadores negativos, tipo, sabe, eu não sei, era apenas, tipo, assustador para mim. Então, tudo que eu aprendi com eles. Tipo, nunca fiz um curso, nunca tive um mentor. Tipo, eles me treinaram. Os arcanjos também me treinaram, sabe? Então, tipo, foi só isso. Foi em Jesus, eu amo Jesus. Jesus trabalha comigo também. E foi incrível, sabe? Então, tipo, eu comecei a entender que até mesmo a energia boa, como a de um anjo e um arcanjo, é muito diferente, mais intensa. A energia de Jesus e de Deus são as que não consigo me ajustar, porque ao estar sempre ao redor dos anjos e arcanjos, me acostumei a eles, então não me deixam tão emocionado mais. Mas a energia de Jesus e de Deus, eu sempre sinto, mas tipo, eu sempre começo a chorar. Eu sempre começo a ficar muito sobrecarregado com o amor e o poder deles, que é só. Essa é a que eu ainda não consigo me ajustar. Ainda. Palavra-chave: o Papa Francisco, em 2016, emitiu uma bula papal. Você sabe disso?
E diz que queria que seus pastores recebessem curandeiros e médiuns por estarem fazendo o trabalho do Espírito Santo. Profundo, não acha? Foi, sim, sim, sim. Estou impressionada que, sabe, a maioria das pessoas não perceba. Ah, eu sei, eu conheço minha Bíblia. Eu sei de tudo, eu sigo tudo. Porque se eu sempre digo, se eu vou pregar sobre isso, eu devo saber sobre isso, sabe? E então sim, eu sei. Na verdade, eu amo religião. Eu não tenho as coisas boas dela, sabe? Mas eu não tenho. Eu não sou. Eu nunca afasto ninguém disso. Tipo, eu nunca digo, você precisa parar. Tipo, não. Tipo, se isso te ajuda a se aproximar de Deus, pra mim, está cumprindo o seu papel. Mas sim, eu vi isso e fiquei muito animado. E também como ele começou a incluir, tipo, pessoas divorciadas, pessoas gays, tipo, ele começou a fazer tantas mudanças, o que eu sabia. Tipo, eu até lembro porque os anjos sempre me dão profecias, sabe? E eles me disseram que ia começar a haver uma revolução na igreja, porque eles vão perceber que se não se revolucionarem, vão desmoronar. E isso foi muito empolgante, porque, e essa é a questão, porém, que quero dizer do meu jeito, a igreja me alcança. Mas eles não gostam de contar sobre isso. Então é quase como se soubessem que somos curandeiros e que podemos fazer coisas, mas preferem manter em segredo, pois iria contra suas regras. Depois disso, percebo que ficou mais positivo, concorda? Ainda não está tudo bem, mas abriu uma porta para nós estarmos de uma maneira boa. Há muitas pessoas falsas que fingem ser trabalhadores de Deus, mas não são, sabe? Sinto que é isso que os anjos me disseram. Em Levítico e Deuteronômio falam sobre médiuns e videntes na Bíblia. Quando você os lê, parece que descrevem um grupo específico de pessoas daquela época, sabe? Mas nós, como você sabe, vemos isso na Bíblia, tipo, vamos fazer isso sobre todo mundo, sabe? Então eu sinto que eles estavam falando sobre um grupo específico de pessoas, porque há muitos médiuns que são ladrões e mentirosos, sabe? Tem, mas eles incluíram todo mundo. Eu sinto que é isso que os anjos me disseram, que eles estavam falando sobre um grupo específico de pessoas. E então eles também me disseram que era um medo de poder, tipo, essas pessoas têm habilidades, então vão tirar o poder de nós, então vamos fazer isso parecer errado. Então, tipo, eles, sabe, sempre me dão uma resposta para algo que está me incomodando, porque isso me incomodaria muito, tipo, especialmente crescendo como católico. Tipo, eu pensava, estou fazendo o trabalho do diabo, tipo, o que sou eu? Tipo, por que isso acontece comigo? Porque eles incutiram isso em você. Você sabe que é errado e não deveria estar fazendo isso. E você está fazendo isso e eu fico tipo, eu não estou fazendo isso. Isso é como uma parte de mim, sabe? É como respirar para mim. Ser capaz de sentir e ver esses espíritos é como uma parte de mim. Eu não conseguia desligar. Tipo, muitas pessoas falam sobre desligar, sabe? E então eu só tinha que confiar que Deus não comete erros, sabe? Tipo, por que Deus me daria essa habilidade se eu fosse? E Deus cria, sabe? Deus cria apenas o bem. Então por que ele me daria algo que é ruim? Sabe? Eu simplesmente fiz. Comecei a fazer minha própria pesquisa e com a ajuda dos meus anjos, eu meio que sobrevivi a tudo. Bem, a coisa interessante sobre isso, eu concordo com você que a porta foi aberta, minha paróquia e muitas igrejas e sinagogas de todas, igrejas de todas as denominações dão minha presença angelical. O que realmente acontece enquanto fazemos a transição desta vida para a próxima, para todos que vêm planejar um funeral, e eles também dão isso às famílias que têm um ente querido que está morrendo. Então isso é enorme, eu acho. E também acho interessante lembrar que, no seu ponto, o aspecto criado pelo ser humano das religiões e coisas assim, pelo amor de Deus, o Papa Francisco perdoou Galileu há cerca de 15 anos por afirmar que o Sol era o centro do universo. Quero dizer, por favor, então sim, você pega o que ressoa com você e deixa o resto. Sempre pensei nisso, faça isso. Então, você vem de uma família com outros médiums, ou uma família espiritual ou religiosa? Sim, muitos. Em ambos os lados da família, é, tipo, totalmente diferente. Tipo, ninguém pratica como eu. Tipo,
eu tinha, tipo, minha mãe, por exemplo, é muito intuitiva e psíquica, mas não pratica, sabe? Ela sente, mas não faz. E então eu tenho alguns outros membros da família do lado da minha mãe que eram muito, tipo, curadores, muito conectados a Deus e sempre assim. E então, do lado da família do meu pai, havia muitas, tipo, pessoas, eu acho que estão mais nessa. Eu tenho uma tia que era, tipo, envolvida com santeria e tudo isso e coisas assim. Então, meio que o oposto do lado da família da minha mãe é. Mas também há muitas pessoas intuitivas do lado da família do meu pai também. Mas ninguém faz isso como eu. Tipo, ninguém pratica como eu ou algo assim. Qual foi o catalisador para você revelar sua comunicação com anjos? Suponho que tenha hesitado antes de tornar isso público e transformar em sua carreira. Sim, bem, eu fui para a universidade. Eu tenho um diploma e tudo mais. Eu só tentei fazer, tipo, eu tentei me ajustar ao que eu deveria fazer no mundo e tal. E eu nunca realmente contei a ninguém sobre minha habilidade, porque meus anjos me disseram para não fazer isso. Eles disseram: estávamos aconselhando você a não fazer isso porque isso vai criar mais problemas. O que, claro, eu provavelmente acabaria em, tipo, um hospital psiquiátrico ou algo assim, sabe, com esquizofrenia ou algo do tipo. Então eu pensei, tudo bem, vou ouvir vocês. E então, eventualmente. Minha mãe sempre percebeu, sabia, mas nunca contamos a ninguém, guardamos para nós mesmos. E então, crescendo, como eu disse, fui para a universidade, tudo, e eu simplesmente não. Nunca senti que, como se fosse o meu mundo. Eu sempre pensava, eu quero fazer isso. E então, eu quero fazer isso para ajudar. E então, você é limitado por tudo isso. E eu pensei, não, parecia que eu estava destinado a algo mais. E eu estava trabalhando nisso. Acho que sim. Quando comecei a decidir, foi aí que comecei a me sentir atraído por fazer, tipo, ajudar mais as pessoas e coisas assim. E então meus anjos me disseram, tipo, você deveria tentar, sabe, contar às pessoas o que você faz e coisas assim. E eu pensei, ok, então comecei a contar para algumas pessoas. E a partir daí comecei a receber, tipo, pessoas querendo leituras e coisas assim. E então, mas eu tinha um diploma, então pensei, não, tipo, eu deveria ser isso e aquilo, sabe? E foi até um dia que fui ler para alguém. E eu ajudei muito essa pessoa na cura e seguir em frente. E quando eu voltava dirigindo, eu me lembro, estava dirigindo e perguntei, Deus, se quer que eu faça isso em tempo integral, largo meu emprego. Dedicarei minha vida a isso, totalmente, sem questionar, mas me mostre que é isso que você quer que eu faça. E naquele momento, uma pomba branca estava dirigindo, tipo, literalmente dirigindo, e essa pomba vem e circula meu carro 3 vezes e para na minha frente. Na dianteira do meu carro em movimento, no para-brisa, era quase como uma representação do Espírito Santo. Então ela se foi e eu me senti bem com isso. Sentia toda aquela energia e amor, já chorando pela intensidade. E pensei, tudo bem. Então fui, decidi não voltar ao trabalho e me dedicar totalmente a isso. Comecei a fazer todos os movimentos possíveis para começar a fazer isso profissionalmente e coisas assim. Dei aquele salto de fé, foi assustador. Porque há despesas a considerar, como vou conseguir esse dinheiro, como vou conseguir aquilo. E fui testado, sabe, realmente testado no meu compromisso com isso. Foi um período financeiro muito difícil, mas conforme continuei, tudo se resolveu, Deus providenciou. Foi como se tudo se resolvesse magicamente. Tudo que achava que ia dar errado se resolveu. Foi um milagre e desde então tenho feito isso. Sabe, eu consegui. Tenho um diploma não utilizado. Fiquei endividado, sem motivo, acho. Não, não sem motivo, pois se não tivesse me formado na faculdade, estaria. Acho que ainda estaria me perguntando agora: preciso ir para a faculdade? Sabe, preciso obter um diploma? Tipo, então eu sinto que foi, tipo, feito. Acabe logo com isso para que, sabe, isso não é para você. E então, mas foi. Foi assustador, sabe? Mas eu estava apenas tentando confiar em Deus mais do que qualquer coisa e confiar naquele propósito que eu sentia, sabe? Que eu sentia que outras pessoas me diziam, tipo,
Eu encontrava outros leitores, tipo, em eventos ou algo assim, e eles me diziam, tipo, você é você, você tem muito a fazer. E, tipo, eu comecei a ouvir e me entregar a Deus, sabe? Mas houve aquela experiência profunda que meio que, tipo, me deu a disposição de simplesmente ir e descobrir. Eu quero, em alguns minutos, te perguntar como todos podem se conectar com seus anjos, mas tenho algumas perguntas sobre anjos primeiro e os diferentes tipos de anjos. Você mencionou que vê arcanjos e anjos comuns. Eu tenho que assumir que provavelmente há alguns querubins voando por aí de vez em quando, jogados no meio. Como eles aparecem para você e eles vêm para tarefas diferentes? Qual é a sua compreensão de por que existem diferentes tipos de anjos e o que eles pretendem fazer para nos ajudar? Quer dizer, tipo, arcanjos. Se são arcanjos, anjos da guarda e querubins, por que existem diferentes tipos de anjos? E eles têm papéis distintos ao nos ajudar? Sim. Bem, na minha opinião, porque tenho aprendido de maneira distinta com os anjos, existem apenas dois tipos de anjos: anjos e arcanjos. Todo o resto, como os serafins e os querubins, estão na mesma categoria para mim, todos estão na mesma coisa, entende? E então os arcanjos eu só conheci 4, então só falo sobre 4. Não tive o prazer de conhecer outros ou quaisquer outros. Os arcanjos são uma extensão superior de Deus em forma angelical, responsáveis por nos empoderar e ajudar. Na minha opinião, cada arcanjo é capaz de tudo, como curar e proteger, independentemente das categorias atribuídas como Miguel e Gabriel. Todos têm essa capacidade, mas possuem responsabilidades em transmitir uma mensagem universal. Por exemplo, Rafael se dedica à cura, enquanto Miguel protege contra a escuridão. Cada um é responsável por uma categoria específica neste mundo. Mas todos podem. Todos. Os arcanjos são universais, eu sempre digo. Todos eles podem vir até você a qualquer momento, a qualquer hora. Eles podem estar com todo mundo ao mesmo tempo. Sabe, eles são uma extensão superior que meio que estão encarregados de mais da energia do mundo do que da sua própria, de certa forma. Então, seus próprios anjos estão encarregados de você, guiando você, protegendo você, garantindo que você esteja cumprindo o seu propósito e tudo mais. E os arcanjos também estão cientes disso, mas são mais responsáveis pela energia universal, que é tipo, como podemos fazer isso para trazer? Na minha opinião, sempre que recebo uma mensagem de anjo dos meus anjos, é tipo uma mensagem de vibração mais baixa. E quando recebo uma mensagem de arcanjo, é tipo, ó, vamos mudar algumas vidas com isso, então é sempre uma frequência mais alta. E a energia deles é mais elevada, é mais alta do que a de um anjo regular. Mas me disseram que no céu não há hierarquia, é só Jesus e Deus, e então todos os outros estão no mesmo nível, mas com frequências diferentes, embora não percebam isso. Não é como se comparassem quem é mais alto. Mas é assim que entendo as mensagens, sabe? Quando recebemos uma mensagem de Deus ou Jesus, é como se estivéssemos destinados a fazer mudanças significativas. Estamos destinados a transformar vidas e o mundo de alguma forma, com essa mensagem superior. E os anjos se dedicam mais a isso, guiar você, curar você e coisas assim de uma forma mais única, singular e profunda. Você vê os arcanjos de forma diferente dos anjos comuns ou só sente a vibração mais elevada deles? Então, os arcanjos, sim, vejo-os de forma diferente, com uma energia e cor mais profunda e particular para mim. Às vezes os vejo como humanos, parecem pessoas para mim, os arcanjos. Mas e também é uma energia diferente.
A energia deles pode te derrubar da cadeira um pouco, mas é muito intensa. Leva tempo para se adaptar a eles. Quando os anjos se comunicam, isso vem à sua mente como um pensamento? Como diferenciar se é uma mensagem de anjo ou apenas um pensamento seu? Bem, eu os ouço e os vejo como você. Para mim, eles não estão na minha cabeça, estão fora, com vozes e vibrações únicas. É um aspecto muito físico. Até com os mortos, por exemplo, dirigindo, vejo pessoas mortas na calçada. Para mim é um aspecto físico. Quando era pequeno, confundia quem era real, pois pareciam iguais. A única diferença é que pessoas mortas eu não vejo. Para mim, eles não têm pés. Quando eu era pequeno, se eu pensava, espera aí, tentava olhar para baixo. Se não tivessem pés, pensava, tudo bem, você está morto, porque para mim parecem iguais. Parecem pessoas. Assim. Sim, espíritos me parecem hologramas, assim como anjos, guias espirituais e outros. Eles lembram hologramas de algo familiar. E, claro, imagino arcanjos como estátuas de São Miguel. Eu fui à escola primária católica de São Miguel. Sabe, havia fotos de São Miguel por toda parte. Então eu vejo as sandálias de amarrar, como os romanos, sabe, usavam a pequena saia, escudo e a armadura. Sim, porque me ensinaram que São Miguel se parece e como é um arcanjo. Assim, o espírito pode simplesmente dizer: é assim que você acha que somos. Então, é assim que nos mostraremos para você, facilitando tudo. Especialmente se isso te faz sentir. Se te faz confortável vê-los assim, eles assumirão essa forma. Então eles vão. Bem, é interessante, algo que sempre destaco, especialmente em minhas aulas, não importa o consenso geral sobre a aparência de um arcanjo. O relevante é como eles aparecem para você. O que funciona para você? Vamos descobrir uma maneira de identificá-los e validar que são eles, de forma específica para você e para mim. Exatamente. É como a sua própria conexão. Tudo é o que importa, não o que. Não. E para mim também é. Como muitas pessoas focam muito em você pode me dizer os nomes deles? E eu fico tipo, por que isso importa? Sabe, tipo, você está. Eles não são humanos. Não é preciso dizer, ei, Bob, entre. Sabe, não importa os nomes deles ou como se parecem no final, desde que haja essa conexão com eles. É tão engraçado você mencionar nomes. Essa é uma das minhas perguntas para você daqui a pouco, mas vamos direto a ela agora. Eles, ao longo dos anos, me deram esses nomes, Danny, que são tipo 15 letras e todos consoantes. E eu digo, como é que eu vou pronunciar isso? É alguma língua morta ou é alguma língua de uma realidade diferente para a qual não temos nenhuma referência? Então, há vários anos comecei a dizer, você pode me dar tipo um nome americano, inglês que eu possa pronunciar, e se tiver um apelido seria ainda melhor. E então eles vêm com nomes tipo Sam ou Sally ou algo assim. E eu sempre digo, lembre-se, espíritos não têm gênero, são apenas energia, mas nos darão um nome para termos uma referência humana. E é comum fazermos uma associação de gênero com um nome. E está tudo bem, porque ao pensar no anjo Sam, talvez eles sejam chamados de Sam ou Sammy. O que acontece é que essa conexão de energias entre nossas mentes e as deles se estabelece, e isso não importa. Para o seu ponto, qual é o nome deles? Eu concordo, mas acho que a maioria das pessoas prefere ter um nome. Sim, é isso. Eles querem que o nome tenha alguma conexão, mas, tipo, pra mim é bem diferente nesse sentido. Os nomes deles podem ser qualquer coisa. Pode ser, como você mencionou, sabe? Pode ser um número, pode ser um símbolo. Tipo, eles não têm nomes como os nossos. Podem ser números, símbolos, letras e coisas assim. Isso vai referenciar quem são, mas a frequência deles é o que é único. É tipo, ok. Você é esse, você não é, sabe? E sim, eles não têm gênero lá.
Eles parecem muito andrógenos, tanto homens quanto mulheres. Os únicos bem durões, bem masculinos para mim são Miguel e Rafael. Eles exibem mais aquela energia dominante masculina. Uriel e Gabriel. Tipo, Uriel. Às vezes vejo ele como ela, e Gabriel também. Mas são ambos, um pouco diferentes. Mas, na verdade, não me dizem os nomes deles. Essa é a única coisa que não revelo, porque sou um professor peculiar. Sou um canalizador de anjos diferente, pois minha missão é dar fé às pessoas. Isso é o que eu quero para o mundo. Quero que você tenha fé em Deus, fé nos seus anjos. Então, se eu te disser o nome deles, você terá fé em mim que te dei os nomes deles, entende? E é por isso que, tipo, se eles não me dizem os nomes também, porque é uma experiência tão incrível que eu não quero tirar das pessoas. Sabe, eu não quero tirar a magia e a incrível experiência de quando você descobre os nomes deles e fica tipo, oh meu Deus, esse é o seu nome, porque você ganha segurança com isso, você recebe algum tipo de sinal que te liga a esse nome. E eu não quero tirar isso das pessoas, mas também os anjos querem que as pessoas façam o trabalho, se conectem com eles, descubram seus nomes, porque isso cria uma frequência de fé mais elevada. Então é por isso que não me dizem. Me dizem que eu posso canalizar tudo, menos os nomes. Interessante. Você acha os anjos, na maioria das vezes, esperam que peçamos ajuda? Ou estão sempre influenciando nossos pensamentos, que chamamos de intuição ou pressentimento? Ou estão de fato fazendo isso? Ou é uma combinação de tudo isso? Sim, outro dia assisti a uma entrevista no YouTube. Minha mãe me mostrou, era uma senhora que se dizia um canal de anjos e falava sobre como é essencial que eles precisem da nossa permissão. Isso não é verdade. Eles não precisam da nossa permissão. Estão sempre nos protegendo, fazendo tantas coisas nos bastidores diariamente, nos guiando e nos mantendo no caminho certo. Eles não precisam da nossa permissão. Eles só precisam da vontade e permissão de Deus para nos proteger e nos amar. E eles fazem isso porque nos amam e coisas assim. Mas é uma combinação para responder às suas perguntas. Um pouco de uma combinação de tudo, porque eles vão te dar os sinais, mas vão esperar que você os reconheça, porque eles não podem fazer nada acontecer por você. Eles não têm o poder de decidir por você. Apenas orientam para a escolha correta. Normalmente estão presentes com indivíduos sensíveis, comunicam-se internamente, dialogando dentro da mente. Além disso, utilizam outras maneiras de enviar sinais, como números de anjos e penas. O foco está no sinal em si, não em seu significado. É a atenção por trás do sinal. É isso que eles tentam captar. Cada sinal de um anjo terá um tempo de atenção. Terá essa energia que fará você parar de pensar no que está pensando e notar o sinal. Assim você sabe que é um sinal de anjo em vez de qualquer outra coisa, porque terá um propósito e chamará sua atenção de forma significativa, te deixando tipo, ó, o quê? E é essa a energia por trás disso. Eles usarão uma combinação de coisas dependendo da pessoa, pois conhecem cada pessoa. Então, se você é um pensador excessivo, um guerreiro, se duvida, se teme, eles vão contornar esses bloqueios de energia negativa para chamar sua atenção e esperar. Sempre esperam que você tenha fé para continuar recebendo o sinal, mas a maioria das pessoas duvida, pensa que é loucura ou sorte e deixa o sinal de lado, nunca se impondo a nós. É assim que agem, buscando influenciar sutilmente. Eles continuarão enviando sinais. Sabe, eles não dizem, ok, ele não está entendendo, então vou passar para outra pessoa ou algo assim. O que percebo é que eles continuarão enviando sinais. Na minha experiência, Danny, todos nós temos um anjo da guarda que fica conosco durante todas as nossas vidas.
Tem alguma opinião sobre isso? Então, eu não acho que seja um. Nunca vi menos de 2 e nunca vi mais de 9 em cada pessoa. Até agora. Então, é uma equipe porque há muitos anjos em existência, porque há muitos de nós também, mas o número não importa. Se você tem 2 ou 9, não significa que está mais ou menos protegido. Um anjo pode fazer tudo, mas eles. É um processo de troca. Eles têm conhecimento e energia que você vai aproveitar e eles vão se beneficiar aprendendo com você e sua jornada e tudo mais. Então, é um processo de troca que acontece, mas o número de anjos que você recebe são aqueles com quem você vai ficar pelo resto da sua existência nesta vida. Guias espirituais vêm e vão, eles podem ir e vir, e os anjos nunca te deixam, e você sempre tem a mesma quantidade. Concordo plenamente. 2 pontos a considerar. Primeiramente, inventei dispositivos cirúrgicos vendidos globalmente. Por isso, participei de muitas cirurgias. Seja pessoalmente na sala ou monitorando remotamente. Sempre vejo o anjo da guarda sobre a cabeça do anestesista. Sempre, sempre, sempre. Quando alguém está morrendo, vejo a equipe de anjos que você mencionou. Eles estão lá, mudam de configuração e podemos saber o quão perto da morte alguém está pela posição deles. Concordo com você nisso, é uma equipe. Sim, é uma equipe. Às vezes parece que um está na linha de frente, enquanto os outros estão ao redor, talvez flutuando ou em algum lugar ao fundo, mas sempre conectados a você de alguma forma. E nunca vão te abandonar, sim. Sim, interessante. É tão divertido conversar com alguém como você, porque temos tantas coisas em comum, mas de uma perspectiva diferente, e estamos dizendo a mesma coisa, o que torna a experiência tão divertida para cada um, porque, sabe, você vai ter a sua compreensão disso, e eu vou ter a minha. E é a mesma coisa. É como estamos ambas usando camisas. A minha é verde, a sua é preta e branca de bolinhas, mas são ambas camisas. E é assim. É assim que é. Devemos todos respeitar o conhecimento uns dos outros, em vez de tentar mudar a maneira de cada um. Porque sinto que muitas pessoas, porque há tanta competição no mundo espiritual também, tipo, as pessoas querem estar certas e é como se estivessem tentando se afastar da religião. E é como se estivessem replicando o que acontece no mundo religioso também. E outra coisa que me deixa perplexo é, eu sou uma pessoa e há 8 bilhões de pessoas no mundo, então eu não consigo nem atender 1 milhão de pessoas. Por que lutar ou competir para ser o que sabe tudo quando nem todos vão se conectar comigo? Deus projetou cada curador para atrair sua própria tribo e seu próprio povo que precisa de você. Na mesma frequência divina, seja Deus, o universo, como preferir. Eu gosto da palavra Deus. Ela me faz sentir cuidado. Me faz sentir abraçado por Deus. Quando menciono o universo, me sinto solitário, como se estivesse sozinho nesta sala vasta. E é o que se encaixa em você. As pessoas precisam saber que está tudo bem não entender. Por exemplo, eu só conheço 4 arcanjos e é sobre eles que falo. Já ouvi pessoas falarem sobre 20 deles, às vezes como 7 ou 20. Eu não sei, mas eu não gosto de falar sobre nada. Eu não aprendo com eles. Então é por isso que eu só fico com os 4. Mas estou aberto. Se outro aparecer e se mostrar para mim e me disser quem ele é ou ela, estou aberto a isso. Nunca desconsidero nada, mas sempre há uma razão pela qual Deus te mantém na sua própria frequência. E por que Deus te ensina o que você especificamente é ensinado, diferente de qualquer outra pessoa, sabe? Porque você provavelmente vai atrair esses tipos de pessoas. Esses tipos de pessoas vão ser aqueles que precisam de você e que se sentem confortáveis com a sua cura, ao contrário de alguém que pode ser muito nova era, ou muito velha era, ou, sabe, ou qualquer outra coisa. E é por isso que é um design perfeito que sempre é criado para nós. Bem,
o seu comentário de 1 minuto atrás sobre como as pessoas dizem que está errado e imitam as religiões ao longo da história é realmente profundo. É como bing, 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 bing. Sim, quando acerta em cheio. Uau! Sim. E eles não percebem isso. Eles não percebem porque, em suas mentes, são espirituais. É como, estou longe da religião. Eu fico tipo, você está meio que fazendo a mesma coisa. Sabe, você está apenas tentando ensinar ou, tipo, já ouviu aquelas postagens que dizem que a religião é o copo e a espiritualidade é todo o oceano. E é tipo, bem, para algumas pessoas é o contrário, sabe? Cada pessoa é diferente e cada pessoa se conecta com Deus de maneiras diferentes. Algumas preferem que o trabalho seja feito por elas, e a religião desempenha um papel importante nessa conexão espiritual. Outras preferem fazer o trabalho por si mesmas, e isso é o que funciona para elas. O importante é estar conectado, entende? Eu concordo. Bem, me vejo como uma católica seletiva, absorvendo o que ressoa e deixando o restante, mesclando espiritualidade. Acredito que somos como pratos combinados, conscientes ou não. E se considerarmos a meditação, há inúmeras formas dela. Os rosários, sem dúvida, existem há séculos. Você tem os terços dos muçulmanos, hindus e católicos, além do rosário. Você tem tudo isso, o canto gregoriano, os ohms, o que seja. No fim, tudo se resume ao mesmo. É tudo um sabor diferente da mesma coisa. É o que eu sempre digo, que com os anjos também. Olhe para os maias, egípcios, astecas, olhe para no Peru. Todos eles têm uma criatura registrada com asas ou cabeça de pássaro ou algo do tipo. No entanto, existem várias gravações de pessoas com asas. Pessoas com asas, elas podem ter sido chamadas de maneira diferente. Eles podem ter aparecido de forma diferente. Alguns os transformaram em deuses, sabe? Alguns e coisas assim. Mas anjos estão em toda parte. Eles estão registrados em cada civilização. Há um registro de, seja uma civilização antiga, há algum tipo de, sabe, hieróglifo de alguém com asas. E então adicionaram uma cabeça de pássaro porque, ok, sabe, talvez sejam. Já que tem asas, provavelmente são isso, sabe? E há apenas. Eles estão em toda parte. Desde o início dos tempos, estão conosco. A representação deles pode variar, conforme a experiência, crença, conexão, mas é a mesma energia. Eu concordo. Acho a história, a arqueologia e todos esses aspectos da religião interessantes, pois podemos ver como diferentes coisas se desenvolveram ao longo do tempo. De onde veio o inferno? Veio do lixão fora de Jerusalém ou onde Jesus estivesse, para onde você seria banido como Gerda ou outro lugar, e assim se originou. Não, era algo como Hades, e então virou inferno. E você pode ver a transformação de tudo e como foi moldado para se tornar o que é hoje. Então, quando desvendamos isso, se nos interessa, nós simplesmente pensamos, ok, bem, isso não faz sentido. Ou tipo, como você vai lá? Sabe? Se fizer isso, você vai inferno. Se fizer aquilo, vai para o inferno. É tipo, cara, por quê? Por que tantas restrições? Restrições para amar a Deus? Sabe, eu sempre disse isso e eu digo isso o tempo todo, que a única coisa que eu lembro que eu tinha o maior problema com a religião é que o Deus que eu conheço e sinto o tempo todo, ele é puro amor. Ele é incrível. Ele é perdoador. Ele é incrível, sabe? Ou ela. Ele e ela, tanto faz. É feito de tudo, sabe? E às vezes na religião fazem você sentir que é esse Deus terrível que quer te punir e te machucar, e você deve temê-lo. E eu fico tipo, ok, então você quer que eu cresça com problemas com meu pai porque você quer que eu tema meu pai. Você quer que eu, sabe, tipo, é só isso. Era isso que eu sempre ficava tipo, por quê? Tipo, por que isso, sabe? Por que aquilo?
E eu lembro, tipo, meus professores de catecismo e tal, eles ficavam tão irritados comigo porque eu questionava tudo. E eu pensava, por quê? E eles diziam, porque é assim. E eu insistia, por quê? Tipo, você está me ensinando algo. Me dê a resposta, sabe? Me dê a resposta. Por que precisamos fazer isso? Por que confessar nossos pecados a um padre para ser perdoados, em vez de falar diretamente com Deus? É como se fosse simplesmente assim. Eu sempre questionei coisas que eram impostas sem questionamento. Uma delas é, por que querem que eu cresça temendo meu pai? Por que você quer que eu cresça, sabe, com problemas com meu pai, onde, tipo, eu não posso ser eu mesmo, por medo de que ele vá me punir, ou me odiar, ou me mandar para o inferno? Tipo, é tão estranho, sabe? Sim, sim. Havia um comediante chamado George Carlin. Você já ouviu falar dele? Meu Deus, procure por ele no YouTube. Ele é hilário. Hilariante. Ele foi muito famoso, tipo nos anos 60, 70, 80 talvez, e fez uma rotina sobre céu e inferno e limbo. Ele mencionava o limbo, onde vão os bebês não batizados. Sério. E questionou: o que acontece quando mudam as leis? Sabe, se você come carne na sexta-feira, vai para o inferno. Isso é um pecado mortal. E se mudam as leis, o que acontece com quem comeu carne antes? Continuam condenados? Foi hilário. E, sabe, a comédia pode ser usada para destacar algo tão fundamental que muitas vezes agimos como lemingues, seguindo regras sem questionar, como a proibição de comer carne na sexta-feira sob pena de ir para o inferno, ou de trabalhar no sábado. Diferentes culturas, religiões e crenças têm perspectivas diversas. Tenho amigos judeus que relataram que, quando crianças, a ideia de comer presunto ou bacon os condenaria eternamente. No entanto, ao amadurecer, questionaram essa crença absurda. Deus não se importa? Não, sim, sim. É tipo, é tão estranho como eles criam todas essas restrições e como ainda as mantemos às vezes, sabe? É tipo, por que ainda estamos mantendo isso, essas regras que não fazem sentido, que na realidade afastam as pessoas da religião e tal, em vez de abraçá-las, sabe? Certo, certo. E sobre esse assunto, todos têm anjos ao redor, até criminosos, assassinos e pessoas sarcásticas. Todos nós temos anjos? Sim, sim, todos têm anjos. Não importa se você é mal ou bom. Isso não, sabe, para os anjos, tipo, de novo, eles não são humanos. Então eles não vão pensar, ah, você cometeu um crime, então acabou. Não, eles ainda vão esperar pela sua redenção para você se curar, para você entender. A diferença é que pessoas muito negativas têm uma conexão muito fraca com os anjos. Assim, será mais difícil para elas receber sinais e se conectar, porque o oposto de um anjo é a negatividade. Se abraçar a negatividade, a conexão com os anjos fica obstruída. Porque, para se conectar com eles, é preciso igualar a energia deles. Mas se alguém está muito perdido, machucado, fazendo escolhas negativas, não será abandonado. Deus não abandona ninguém, nem os anjos. Mas será mais difícil para eles terem os benefícios de ter seus anjos em suas vidas. Eu sempre digo que o espírito não se comunica nos canais ruins porque a vibração é muito baixa. Você quer música country, mas está na estação de rock clássico. Precisa mudar de canal. Todas são frequências. Certo. Você está na 102.5, a estação de música country. E isso é megahertz, essa é a frequência. Mas você quer ouvir rock clássico, tem que mudar para 107.5. Mude o canal porque eles não se comunicam. Como alguém pode sintonizar seus anjos? Como podem? Como alguém que eu acredito que todos nós nascemos com a habilidade, aprender a desenvolver e aprimorar ao longo da vida. Como as pessoas podem se conectar facilmente com seus anjos? Sim,
Meus anjos me disseram que, como você disse, todos têm sensibilidade. Então todos podem, de alguma forma, sentir e ter vislumbres de coisas. Mas para desenvolver comunicação é uma habilidade inata, pois nem todos podem se desenvolver assim. A menos que você, pois nem todos estão dispostos a mudar. As pessoas querem isso, querem aquilo. Então, para ter conexão profunda, há uma dose de fé, dedicação e até sacrifício que você tem que fazer, porque para canalizar anjos tem que haver um propósito, sabe? Tem que haver um propósito. Tipo, por que eles mudariam toda a minha vida se eu não fosse destinado a curar, se eu não fosse destinado a guiar? Sabe? Tipo, não é. Eles não. Eu não vou ouvi-los só porque sim. É porque eles sabiam que eu ia escolher dedicar minha vida a eles para continuar espalhando luz e coisas assim. Então, a maneira profunda como eu os ouço e vejo, eles me disseram que isso é dado a você por Deus especificamente, mas a sensibilidade todos nós temos porque temos uma alma. Sua alma vai captar ondas energéticas e emoções e coisas assim e desenvolver nossa conexão com os anjos. É muito diferente de tudo o mais porque é baseado na fé. Não é baseado na experiência. Não é baseado em nada além da fé. E ter essa fé profunda, onde não se torna um processo de troca. Porque muitas das pessoas que, como a maioria das pessoas que me perguntam, eu quero ouvir os anjos, é porque elas querem ouvi-los no momento de necessidade. E estou aqui dizendo a elas, eu os ouço constantemente. Eles nunca param de falar comigo. Preciso dormir com a TV ligada para ajudar a bloqueá-los um pouco com o som, e assim consigo adormecer. Se não, passo a noite acordado, ouvindo o que tem a dizer, cantando e mostrando coisas. Outro som, meio que refletindo, me ajuda a lidar, pois nunca paro de ouvi-los. Eles estão sempre falando, sempre cantando, eles interagem, me mostram coisas. É incrível. Eu nunca quero parar de ouvi-los também, mas nem todos conseguem lidar com essa situação. Algumas pessoas acabariam sobrecarregadas. Você não seria capaz. É por isso que enfatizo às pessoas a importância de compreender tudo, além da incrível habilidade de ver os anjos. Assim como eu recebo mensagens e percebo o lado negativo. Não consigo filtrar o negativo. Eu também vejo o lado negativo. Não apenas o positivo, sabe? É uma mudança de estilo de vida completa e nem todos estão dispostos a ir lá. Ou é uma onda de energia. Muitas vezes lido com casos em que as pessoas vêm até mim após receberem mensagens de outro leitor que as assustam. Estou aqui para ajudar, especialmente com seus entes queridos. Por exemplo, me disseram que um ente querido está sofrendo e com raiva. Eu respondo que ele está aqui rindo comigo, brincando e se divertindo. Não estou negando que essas pessoas têm habilidades, apenas que são limitadas. E eles canalizam até certo ponto. E então o cérebro deles assume e começam a te dar coisas que não são reais. Então, é por isso que eu acredito que todos nós temos uma sensibilidade. Nem todos têm a habilidade de traduzir e ter essa comunicação profunda. E porque as pessoas que têm a sensibilidade às vezes querem isso tanto que deixam o cérebro ser guiado em vez do ser divino, e isso cria mais problemas e coisas assim. Mas para comunicar com os anjos, temos que ter uma fé muito forte. Você tem que primeiro se abrir para reconhecê-los, se acostumar a ver o que não pode ver, se acostumar a sentir o que não pode sentir, e então você começa a desenvolver a fé. Aumenta essa frequência, quanto mais pratica, como um músculo, praticar, desenvolver, cuidar, alimentar. Mas é mais baseado na fé, se duvida de uma mensagem de um anjo. Eles não tentarão de novo até mais tarde. Eles vão tentar novamente mais tarde, pois sabem que você não está preparado. Quanto maior for a sua fé, mais simples será se comunicar com eles. Ter fé para se comunicar com o propósito de ajudar, e não apenas em busca de cuidado nos momentos difíceis, não deve ser um processo de troca, mas sim um propósito genuíno. Interessante. Essa tem sido minha experiência. Aprendi a fazer essas coisas. É o que ensino,
Posso ligar e desligar minhas habilidades à vontade. Então, faço o jantar, lavo roupa, coisas normais. E ligo minha habilidade para me comunicar com anjos ou espíritos. Acho que é tudo pessoal. O que funciona para você? Para o que você é guiada? Alguém que é guiado até mim. Quer aprender como eu faço isso? Alguém guiado até você quer aprender como você faz. E está tudo perfeito. Essa coisa de ligar e desligar. Sim. Tipo, eu só. Eu tenho essa coisa estranha onde, tipo, se eu me ligo, sei que posso fazer, mas se me desligo, sinto que estou desrespeitando Deus. Então, é por isso que não faço. Mas é minha escolha. Sabe o que quero dizer? Mais isso. Mas isso não torna certo. Não torna errado. É só que eu tenho amigos que desligam e ficam tipo, sabe? Só quando estou trabalhando eu ligo. E isso é possível. Mas eu só. Pra mim é como eu só. Estou tão acostumado com isso que se eu me desligar e parar de ouvi-los, vou me sentir muito estranho. E então, tipo, estou tão acostumado, porque eu fui assim a vida toda. E também sinto que, por algum motivo, isso me faz sentir como, eu deveria simplesmente me acostumar a ser assim e tal, mas isso não me machuca, sabe? Não me incomoda. Tipo, eu não estou sofrendo ao ouvi-los o tempo todo. Tipo, não é, eu só preciso, eu só. Aprendi a me adaptar às minhas habilidades assim. Quando não posso ir a um show, eu desmaio. É muita energia pra mim, sabe? Então, me adapto conforme minhas habilidades, mas nem todos fazem isso para crescer espiritualmente, sabe? E é por isso que sinto que isso flutua. Mais perguntas para você. Sua mente realmente me fez pensar. Estas perguntas estão a caminho. Você mencionou música antes e recentemente tive o Dr. Eben Alexander no programa, onde ele compartilhou sobre sua experiência de quase morte, mencionando os coros de anjos e a música que o impulsionaram a níveis vibracionais mais elevados. Você mencionou cantar com eles quando acorda de madrugada. Você reconhece essa música que ele descreveu? Sim. Pode nos dar uma ideia de como soa para você? Tem uma referência que a maioria entenderia para comparar? Parece uma combinação de uma tigela sonora e ópera. Tipo, parece uma mistura de uma tigela sonora com um canto de ópera agudo, mais barítono e assim por diante. Então mas sempre há essa frequência, quase como um concerto de tigela sonora. Mas eles emitem esses sons sozinhos. E é muito. E é em. Às vezes é em sua própria língua, sabe? Tipo, a frequência que eles cantam. Mas é simplesmente lindo. É simplesmente lindo. É como te relaxa, te eleva, tipo, é simplesmente mágico. Sim. Sempre penso nos cantos gregorianos como algo que é comparável. Já contei essa história quando meu filho estava Eu era caloura no ensino médio, então ele estava no nono ano e estávamos em um concerto, onde ele e seus amigos estavam cantando o Glória de Poulenc. Eu nunca tinha ouvido falar de Poulenc, nem sabia que ele tinha um Glória, mas há um solo de soprano no meio que é muito operático. Eles tinham uma garota que acabou indo para o Conservatório de Música de Boston ou algum lugar assim, com uma bolsa integral, voz incrível, e ela estava cantando esse solo. Eu estava com lágrimas escorrendo pelo rosto e pensei, meu Deus. Meu marido olhou para mim e perguntou o que houve. Eu disse que não sabia. Eu estava chorando enquanto você falava sobre rezar. E também com meu filho Jonathan, quando pequeno, ele brincava com seus brinquedos enquanto assistíamos ao Grammy. O Guns N' Roses ou alguém assim se apresentava, e ele não prestava atenção. Plácido Domingo aparece e canta algo de Carmen. O bebê Danny ficou parado na frente da TV, a música inteira, e não se mexeu. Quando acabou, ele voltou a brincar. Definitivamente há algo com uma vibração que todos reconhecemos, até mesmo bebês sem referência para a música. Então eu acho que, sabe, você ouve sobre os coros de
e querubins e tudo isso, e você é a segunda pessoa com quem falo em um mês que testemunhou e ouviu essa música do Reino Angelical, o que acho incrível. O que você acha que acontece após a morte? Tipo, o processo ou nosso destino? Sim, tudo isso. Tipo, sabe, em nossos últimos momentos, nas últimas 24 horas antes de irmos para o céu? Bem, é um processo diferente para cada um, dependendo de como está acontecendo com você. Mas a vida após a morte é sempre a mesma. O que os anjos me mostraram, a menos que não consiga seguir em frente. Porque encontro muitos espíritos, às vezes presos ou com um vínculo que os mantém aqui, um medo ou algo assim. Vícios, tipo, eu conheci muitos espíritos que seus próprios vícios os levam, impedem de seguir em frente. Mas é sempre. A alma sempre vai se desconectar do corpo. Tipo, eu sempre vejo ela se desconectando lentamente. E então, é quase como se você começasse a perder sua essência de vida antes de morrer. Muitos dos espíritos que me mostram quando estão mortos já se observam mortos. É como se já tivessem experimentado isso e coisas assim. E então tenho a transição que eu vejo maioria em entes queridos que vêm e, tipo, eu sempre os vejo, porque para mim a morte tem uma energia, eu consigo ver a cor específica da energia da morte. Quanto mais energia envolve a pessoa, mais perto da morte ela está para mim. Então, não é comum. Eu sempre meço a quantidade se isso faz sentido. E então os outros sinais são que eu sempre vejo algum tipo de ente querido ao redor deles, como se estivesse esperando por eles, preparando-os. E essa pessoa geralmente é a responsável por levá-los. E então eles os levam, eles os movem. E depois disso, os anjos me mostraram que passamos por esse processo imediatamente, que os anjos chamam, tipo, você sabe, o julgamento de nós mesmos. Eu visualizei isso como uma sala repleta de telas de TV, onde cada uma exibe uma memória que contribui para a evolução da alma, seja ela boa ou má. Você experimenta as emoções dos outros, permitindo assim a ascensão espiritual. Não há nada de negativo nisso. Deus não está te punindo, nem te julgando para decidir seu destino eterno. Ele está apenas te ensinando a refletir sobre suas ações, o que deveria ter feito e a verdade. Isso te ajuda a transcender sua humanidade, a se conectar com uma alma profunda, livre de negatividade e preocupações. Esse processo pode levar tempo. Dependendo da pessoa, o processo de desapego pode envolver preocupações sobre o bem-estar delas. Para mim, é difícil me conectar com aqueles que já partiram. Por isso, costumo aconselhar esperar 3 meses após o falecimento para me procurarem, pois é nesse momento que consigo acessá-los de forma segura, se for possível. Acredito que é um período necessário para estabelecer um espaço adequado para essa conexão. Naquela sala, eu opto por não me comunicar diretamente com eles. Os anjos serão os mensageiros, mas não haverá uma conexão direta. Costumo chamar esse processo de julgamento, no qual somos expostos e experimentamos as emoções que causamos nos outros. Tudo isso contribui para o aprendizado da alma. Muitos espíritos chegam e expressam arrependimento, reconhecendo suas ações passadas. É assim que aprendem a se enxergar de fora e a sentir empatia por uma perspectiva externa, para que aprenda e ascenda como alma. Sim, interessante. Meu livro aborda como estamos cercados pelos espíritos de entes queridos falecidos, pais falecidos e animais de estimação.
Pesquisas universitárias agora corroboram que 90% das pessoas no fim de suas vidas veem esses espíritos, seja em sonhos ou visões, no fim de suas vidas. Isso pode ocorrer até 6 meses antes da morte. Concordo com você nisso. Pode ser um processo. Além disso, na minha experiência, o tempo não existe no mundo espiritual. Então, alguém passa pelo que eu chamo de fases de transição, as 12 fases de transição. Pode acontecer instantaneamente, como em casos de homicídio ou suicídio, ou se prolongar por dias, semanas, meses, até anos. Isso é baseado no que o espírito ou a alma daquela pessoa quer experimentar. Certo. Quais são? Quais são algumas das perguntas mais comuns que você recebe das pessoas? Sobre os seus anjos. Estou no caminho certo? Qual é meu propósito? Amor. Claro. Todo mundo quer saber sobre amor. Eles sempre me perguntam quem é minha alma gêmea, e então eu meio que destruo os sonhos deles ao dizer que, anjos, nós não acreditamos em alma gêmea. E eles ficam tipo, o quê? E eu fico tipo, desculpa, nós não acreditamos, achamos que Deus é sua alma gêmea. E eles sempre me mostram isso. O motivo pelo qual, sabe, se gêmeos, por exemplo, eu não acredito em chamas gêmeas ou almas gêmeas, porque se tivéssemos essa conexão profunda, dessa forma nunca brigaríamos, tudo. O relacionamento seria perfeito, sabe? Tipo, havia, não exibiria negatividade. Mas nós não, sabe? Fomos feitos para trabalhar duro. Fomos feitos para aprender um com o outro. Fomos feitos para trabalhar no relacionamento para se manter feliz, sabe? Então essa é uma das grandes questões com a vida amorosa. Mas na maioria das vezes é o propósito. Estou no caminho certo e o amor é um dos mais profundos que me perguntam. Sim. O que você diz a eles sobre o caminho deles? Qual é uma resposta comum dos anjos sobre o meu propósito? Estou no caminho certo? Bem, primeiro nós meio que consertamos. Se há algo impedindo você de seguir seu caminho, tipo, vamos lá. E nós meio que tendemos a consertar as coisas que vão impedir você de ser feliz e realizado, em vez de empurrar as pessoas para isso, porque os anjos não gostam de desperdiçar boa energia. Então eles cuidam, tipo, sabe? Tipo, você precisa disso, ou você tem isso, você tem trauma, você tem isso. Cuidamos do que está impedindo você, em vez de levar você até lá, porque não, os anjos não gostam de correr o risco de você estragar algo, ou meio que não absorver da maneira que deveria. E eles também querem levar você até lá mais rápido, sabe? Então, se você conseguir cuidar das coisas que estão bloqueando ou impedindo você disso, é isso que cuidamos primeiro. E então o propósito é sempre uma energia, porque as pessoas pensam que seu propósito é dado por Deus, e é. Mas os propósitos são feitos de duas coisas. É sua escolha e sua energia. Por exemplo, eu tenho o propósito de curar. Assim poderia ter sido um ótimo médico, cirurgião ou qualquer outra profissão ligada à cura, pois meu propósito é curar. Mas eu escolhi isso. Eu escolhi essa forma no mundo espiritual, no caminho espiritual. Então é isso que eu sempre digo às pessoas. É como se eu estivesse captando a energia que você deve criar, ou deve curar, ou deve proteger, sabe? Qualquer que seja o propósito ao redor delas. Mas também é sua escolha, sabe? Tire um tempo para ver o que você quer fazer, o que você quer alcançar. E claro, nós damos pistas. Tipo, eu sempre digo, bem, sabe? Se eles estão me mostrando que você seria realmente bom nisso, iria para isso. E na maioria das vezes a pessoa diz, eu já estava pensando nisso. Então é como se nós dessemos muita segurança e coisas assim, mas com propósito. Tentamos guiar e remover coisas que vão te impedir de chegar lá para que você não esteja aqui de novo no próximo ano, sabe? Tipo, esse é meu propósito. É isso? Por isso preferimos lidar com a negatividade primeiro. Por que encarnamos? É como se fosse por causa disso, né? Eu acho que é uma missão diferente para cada pessoa. Algumas estão destinadas a viver suas vidas, enquanto outros estão aqui para fazer uma mudança. Só encarnamos quando estamos destinados a fazer essa mudança.
Esta é como minha segunda ou terceira vida, tudo ainda é novo para mim e estou aqui para fazer uma mudança. Por isso tudo parece tão estranho. Tipo, eu não. Eu olho para tudo. É como se eu fosse um soldado de Deus. Não me importo comigo, mas em fazer uma mudança, em ensinar as pessoas. Parece que estou aqui com um propósito, para trabalhar. Estou aqui para fazer isso, porque sei para onde estou indo. E é que todo mundo tem uma encarnação, um propósito diferente. E, claro, sempre há uma escolha. É uma jornada, é uma viagem, é um. E como alma, muitas pessoas me dizem: por que escolhi estar aqui? Por que escolhi este sofrimento pelo qual estou passando? Bem, como alma, você não se perguntaria isso. Diria: ah, vou aprender e experimentar. Incrível, vamos fazer isso. Porque como alma, é um ser superior que não vê através dos olhos da dor, do sofrimento ou desconforto. Vê através dos olhos do crescimento. Ajuda, auxílio e coisas assim. Por isso digo, agora você é humano. Seu cérebro faz você pensar nessas perguntas, mas sua alma pensa, por que não? Porque somos capazes, estamos aqui para aprender, ensinar, crescer. É uma jornada que sua alma sabe, precisa ou deseja ascender, experimentar, evoluir, conhecer uma experiência diferente do mundo que criamos. Isso é o que eu ouvi inúmeras vezes do Espírito. É apenas uma experiência. Não há bom, não há ruim, não há certo, não há errado, o que é realmente difícil para nós entendermos com nossos cérebros humanos, só porque fomos ensinados assim, e precisamos de bom e ruim, e certo e errado na experiência humana, porque criamos a partir da consciência. Mas todos dizem que é apenas uma experiência. E então as pessoas dizem: por que em nome de Deus eu escolheria sofrer assim? Isso não faz sentido para mim. Eu digo, não faz sentido para você da sua perspectiva humana, mas da perspectiva do seu espírito faz total sentido com isso. Como as pessoas podem entrar em contato e aprender mais sobre você e seu trabalho? Eu sou bem ativo nas redes sociais. Agora. Não era assim antes, até meus anjos me incentivarem. Desde então, tive um crescimento significativo. As pessoas se identificam com minhas mensagens. Então, sou ativo no Instagram. Meu Instagram é Angel Medium Danny Michaels. Além disso, possuo um site dannymichaels.com. É lá que você pode agendar uma leitura, evento, aula ou algo do tipo. No entanto, sou mais ativo nas redes sociais, compartilhando mensagens de esperança, amor, Deus e fé, através de vídeos para ajudar a humanidade. Além do trabalho com minhas leituras e atividades, é assim que podem entrar em contato comigo. Bem, você é um encanto. Obrigada por embarcar nesta ampla aventura de perguntas. Tenho mais que não abordamos. Talvez te convidemos novamente. Obrigada por nos acompanhar com muito amor de Sweet Home, Alabama, e do Arizona, onde o Danny está. Até a próxima. Obrigado. Obrigado por se juntar a nós. Siga a Julie no Instagram e YouTube em Ask Julie Ryan e curta sua página no Facebook em Ask Julie Ryan. Para agendar consulta ou enviar perguntas, acesse askjulierian.com.